toda cicatriz, ela é um memorial. Todo homem que foi marcado, ele carrega autoridade para falar com outras pessoas que estão vivendo o que ele já viveu, porque ele passou por aquilo e ele rompeu. Quando eu fui para esse quarto, Deus falou claramente comigo, 210 era o número do quarto, né? E ele falou, filho, 210 pode ser o que você quiser. Pode ser o número do seu cárcere, pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu lugar de sonhar, você que vai definir o que isso aqui vai ser. E eu decidi, eu falei, eu quero que isso aqui seja um lugar de gratidão, de sonho, eu vou começar... Repete a frase, eu o quê? Eu decidi. Acho que isso que é a beleza do ministério, né? Às vezes a gente está ministrando cura e a gente está doente, às vezes a gente está ministrando ânimo, a gente está cansado, às vezes a gente está ministrando restauração, a gente está quebrado em alguma área. Então assim, 2019, 2020, 2021, sem dúvida nenhuma foi o período mais desafiador da minha vida. E 90% dos testemunhos que eu recebo hoje são de pessoas que foram sustentadas naqueles dias. Então, assim, me emociona lembrar um pouco do que a gente viveu. Minha esposa teve bipolaridade gestacional na primeira gravidez. E no meio da pandemia, ela estava grávida. Então, era aquela preocupação. Será que vai acontecer de novo? Como é que vai ficar a mente da Kezinha em meio a tudo isso? Então, tinha um apartamento pequeno. Um país novo. Num país novo, uma esposa grávida, uma cidade em lockdown, uma igreja para sustentar e tudo isso a gente acabou vendo o maior, sem dúvida, a maior estação de testemunhos de milagres do nosso ministério foi nesse período. Então, se você que está ouvindo a gente vai compartilhar muita coisa aqui e talvez você esteja vivendo alguma crise ou algum desafio e eu quero te lembrar que é exatamente nesse lugar que Deus gera na gente os maiores testemunhos, né? A Bíblia fala que nós somos como vasos de barro que carregam um tesouro precioso, né? A gente tem que ter essa consciência. Em todo tempo você precisa entender que você é frágil, você é limitado, você é vulnerável. Mas você precisa lembrar que, a despeito disso, você carrega algo poderoso, você carrega algo eterno, você carrega poder de ressurreição. Amém. Então acho que... Essa é a mágica. É isso, o equilíbrio é esse. Você entender a fragilidade que você tem, mas ao mesmo tempo você entender o poder daquilo que você carrega, né? É que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque somos fracos no Senhor. Quando entregamos a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade para Deus, diz assim, não consigo mais daqui, Pai. Aí é onde entra a graça. Exatamente. É onde nos tornamos fortes. A gente queria conversar um pouquinho sobre experiências marcantes da nossa vida e o que elas podem nos entregar. Camila, por que podem? Porque nem todo mundo aproveita as experiências marcantes da vida. Sim. Existem pessoas que fazem com que as experiências marcantes virem um marco de dor, de sofrimento e de derrota, e não de crescimento, de aprendizado e de transformação para algo infinitamente melhor. Ou se anestesiam para fingir que nem está acontecendo, né? Que é outra estratégia perigosa. É bem... Tem muita gente buscando no evangelho isso, né? Eu costumo falar que o evangelho não é anestesia. Não é para fingir que não está doendo. É para você permitir que Deus cure e aquilo que um dia te feriu não doa mais, né? Então são feridas que são fechadas, vocês falam muito sobre isso, sobre você entender quais são os seus desafios emocionais, você permitir que isso seja tratado. Tratado. Mas não existe tratamento sem consciência, né? Total. Por isso você está dizendo, às vezes usam como anestesia. O isso. Primeiro passo de qualquer transformação vem da consciência. Perfeito. Se eu não reconheço primeiro a dor, eu nem reconheço a dor, ou não reconheço o que tem causado em mim nessa dor, Jesus ele fala, olha, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médico. Uhum. A pergunta que a gente tem que se fazer é, será que existe alguém na face da terra que não precisava do que Jesus carregava? Jesus está dizendo não é que ele veio só para os que precisam, ele veio para os que entendiam que precisavam. Uau. Então, para aqueles que se julgavam sãos, ele está falando, se você está sarado, você não precisa do que eu carrego. Jesus está o tempo inteiro, ele usa uma dinâmica que é de consciência, exatamente como você falou. Ele pega o homem da mão mirrada, por exemplo, e ele pede para que ele apresente a mão. Ele não é específico. Enxerga a tua fratura, né? Mas ele não é específico, ele fala, me mostra a tua mão. Se aquele cara fosse orgulhoso e quisesse mostrar a mão boa, esconder a mão mirrada, Jesus provavelmente ia falar, você não precisa do que eu carrego, você está bem. Mas quando ele é vulnerável, ele mostra a mão doente, aí ele recebe a cura. Então, assim, eu acredito que em toda a nossa jornada, Camila, tem momentos em que Deus pede para que a gente mostre algumas áreas. Se a gente preferir mostrar aquilo que parece estar bom, a gente não vai usufruir daquilo que Jesus tem para curar. Então, milagre não é para quem merece, né? A gente fala muito sobre isso. O Evangelho da Graça fala sobre isso o tempo inteiro. Milagre é para quem sabe que precisa, né? Então, assim, uma geração que é tão estética quanto a nossa, qual que é o problema que a gente tem enfrentado muito? Tem muita gente fingindo ser o que não é.
E Deus não unge quem você finge ser. Deus não unge personagens. Uau. Deus unge pessoas. Então, quando você vê você pega os evangelhos, você pega os apóstolos, eles não seriam os caras que a gente aprovaria no RH, por exemplo, para fazer parte da comitiva de Jesus. Mas eles estavam disponíveis. Primeira coisa, você tem que estar disponível. Eles se permitiram ser vulneráveis. E a gente começa a ver um cara que era pescador se tornar apóstolo de uma igreja primitiva. A gente vê cobradores de impostos se tornando discípulos. A gente... né? Cobrador de impostos que teoricamente com um comportamento extremamente abominável, explorando quem não tinha mais o que ser explorado. É isso. Sendo transformado. Então só vive transformação quem está disposto a ser vulnerável, né? É o sobrenatural do eis-me aqui, né? É possível estar do lado de Jesus e não viver nenhum milagre? É possível. Com certeza alguém que a Bíblia fala sobre milhares de pessoas ao redor, mas a Bíblia fala sobre algumas centenas. A gente tem relatos de dezenas, inclusive, né? A gente não chega a ter centenas de milagres relatados. A Bíblia fala que se fosse relatar todos eles, não teria papel suficiente no mundo para escrever a respeito deles. Foram muitos. Mas eu acredito que o número da multidão que assistia aos milagres era infinitamente maior do que o número de pessoas que experimentaram o milagre. Então, assim, Jesus faz acepção de pessoas. Por que alguns vivem e outros não? Eu acho que isso está muito mais ligado à terra que recebe, né? Está muito mais ligado à vulnerabilidade que eu tenho, ao quão disposto eu estou, ao quão disponível eu estou. E a gente conhece pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos e tem áreas que não permitem que Jesus entre. Então, eu falei sobre isso esses dias, eu preguei sobre fé seletiva. Qual que é o problema de uma fé seletiva? O problema é que quando a gente começa a selecionar as áreas que a gente quer permitir que o evangelho transforme, não é mais sobre o evangelho que a gente está falando, né? Tem uma frase, eu não lembro do autor, mas ele diz que se você crê só em algumas partes do evangelho que fazem sentido para você, você não crê no evangelho, mas você crê em si mesmo. Então, tem gente que consegue crer que Jesus cura, por exemplo, mas prefere não ouvir sobre princípios ligados a recursos financeiros. Eu prefiro não misturar fé e dinheiro. E tem muita gente que não vive milagres financeiros por isso, né? Tem pessoas que acreditam no Jesus que gera milagres financeiros, mas não acreditam no poder do perdão. Então está prosperando financeiramente, mas não consegue reconciliar ou restaurar a sua própria família, por exemplo. Então a Bíblia ensina o tempo inteiro que a medida em que eu sou vulnerável, ela é proporcional à medida do milagre que eu vou viver. Se eu estou vulnerável de forma parcial, eu vou ver Jesus curando parte da minha história. Mas se eu estou completamente rendido, eu vou poder experimentar como você coloca no seu livro, né? Uma plenitude, né? Uma vida plena, uma vida sarado em todas as áreas. Gente, eu creio nisso, assim, mas assim, aquela coisa assim, eu creio sem nada duvidar, porque é palavra de Deus, assim, eu vim para ter vida e vida é abundância. Então eu tenho que olhar para minha história, para minha vida e reconhecer em mim o tempo inteiro. Né? Assim, aquela passagem que Deus nos manda examinar o nosso coração constantemente, eu tenho que olhar para a minha vida constantemente, pastor. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que fazer esse exercício diário de trazer consciência. Para uma vez por mês, olha para todas as áreas da tua vida, onde é que tem disfunção, onde é que não está fluindo. E se cerca de pessoas que, assim, eu acho que pra gente que tá vivendo em alta performance, e eu boto alta performance entre aspas, porque a igreja, ela durante muito tempo demonizou performance como se fosse um problema, né? Mas pra gente estratégia do inferno, né? Pra igreja não crescer. Pois é, exatamente isso. E também a teologia da libertação, que se infiltrou na América Latina, em especial no Brasil, há algumas décadas, que vende essa ideia de que prosperar é pecado, crescer é pecado, performar é pecado. Então, assim, pra gente que vive alta performance, às vezes um bajulador é muito pior do que um perseguidor. Porque o perseguidor, ele te mantém alerta, você tá sempre a postos. Mas o bajulador não, ele faz você abaixar a guarda e acha que tá tudo bem. Então, assim, se cercar de pessoas que têm voz de destino na nossa vida, que têm voz de conselho na nossa vida, isso faz com que a gente perceba o que a gente está errado. Então, assim, eu, por exemplo, eu tô casado há 15 anos e nesses 15 anos não teve um dia que Kezinha não me apontasse algo. Nesse mês, por exemplo, a gente tá rompendo algumas áreas do nosso casamento que ela tem falado, isso aqui não tá legal. Você está performando bem nisso, mas isso aqui você tem que dar mais atenção. As crianças estão sentindo falta de você nisso. Então, assim, ter alguém do meu lado que não é um fã... Eu lembro que o Barreto fez essa pergunta uma vez. Ele falou, Kezinha, você é fã do Fernandes? Ela falou, não. Aí ele virou e falou assim, amigo, seu ministério vai ter vida longa. É isso. Porque todos os caras que eu vi que a esposa era uma fã do ministério dele, elas nunca tiveram uma voz de exortação na vida dele. Então, assim, resumindo dentro do que a gente está falando,
estar consciente dos erros nem sempre é uma tarefa fácil. Então, estar cercado de pessoas que vão ajudar a gente a apontá-los, isso é muito importante, né? Toda pessoa que é medíocre em alguma área, é uma área que ela não é vulnerável, né? Exatamente. Então, tem pessoas que são extremamente... se sabotam, nunca conseguem romper, estão sempre nesse ciclo de quando parece que vai. Dá um jeito de começar de Você novo. pode perceber que é uma área que ela não é vulnerável, porque essa capacidade de parar para ouvir, ela parte de um pressuposto. Você tem que ter sabedoria para ouvir, né? Indica a sabedoria tá nisso, Ouvir. entender que em cada encontro tem algo que você pode receber, tem algo que o outro pode transbordar. Assim, para mim isso é um exercício, já tá se tornando parte da minha cultura, mas foi bem difícil no início, porque eu sempre fui alguém que tinha muito para falar. E aí, em algum momento, eu entendi que a sabedoria tá em ouvir, porque o que você tem para falar, você já carrega, já é seu. Uau. O que você tem para ouvir, o outro carrega, talvez você ainda não tenha. Então, assim, às vezes a gente está o tempo inteiro preocupado em comunicar o que a gente já tem, quando na verdade cada um que está aqui pode liberar alguma coisa que você não tem. Quem está no alto de uma montanha, ele tem uma visão periférica de 360 graus de tudo que está acontecendo. Ele recebe brisa, ele é reconhecido, as pessoas olham e veem ele no alto. Então, na nossa vida tem momentos de picos, mas também tem momentos de vales. Sim. Só que Costumo falar que para conquistar um próximo pico, você vai precisar enfrentar um próximo vale. É exatamente isso. Não dá para ir levitando, né? Não dá pra ir levitando. Não existe céu de brigadeiro só em avião por pouco tempo, né? É isso. Porque esse negócio de que o que você aprendeu até hoje vai te manter bem o resto da vida, esquece. Não existe platô. Né? Se todos os dias a gente não busca uma informação nova, um conhecimento novo que vai te levar pro próximo nível, se você achar que o que te alimentou e te trouxe até aqui vai ser suficiente para a próxima estação, você vai obrigatoriamente enfrentar um declínio nos seus resultados. Não, e não dá para você querer acampar e morar no último pico, porque uma hora o que você levou de provisão de comida vai acabar. Ou você morre ou você desce. Uma hora que você tem lá de combustível, o que você levou até aquele pico, ele te mantém por um período, mas ele não te mantém para sempre, né? É isso. Então tem gente que não quer se lançar no próximo por conta dos vales. Ou você vai enfrentar um vale em direção ao próximo pico, ou você vai enfrentar um vale porque você... É exatamente isso. E esse livro fala que em todo vale existe um bem oculto. Todo vale existe um prêmio oculto. Mas só vai para o próximo pico quem é capaz de discernir qual é o bom presente daquele vale, né? Qual é a ferramenta que Deus está te dando dentro daquele vale. E eu queria começar a falar sobre isso. Eu sei que você teve uma experiência muito marcante e eu sei que você aproveitou. Você escreveu um livro dentro de um hospital, né? Então vamos falar sobre isso, O meu leito virou uma editora, né? É isso. E sabe o que é poderoso? Eu lembro que quando eu estava escrevendo esse livro no hospital, os meus pais levaram uma impressora dentro de uma mala de roupa. E aí, quando eu fui para um quarto, eu fiquei alguns dias no CTI. E aí depois eu fui para um quarto. E quando eu fui para esse quarto, eu fiz daquele lugar um lugar de sonhar, sabe? Deus falou claramente comigo, 210 era o número do quarto, né? E ele falou, filho, 210 pode ser o que você quiser. Pode ser o número do seu cárcere, pode ser o número do seu leito, pode ser o número do seu lugar secreto, pode ser o número do seu lugar de sonhar, você que vai definir o que isso aqui vai ser. E eu decidi, eu falei, eu quero que isso aqui seja um lugar de gratidão, de sonho, eu vou começar... Repete a frase, eu o quê? Eu decidi. Gente. Presta atenção. É uma decisão, sem dúvida. Sempre, em qualquer estação da nossa vida, quem vai decidir é você. Não é Deus que vai pegar lá e vai te levar pela mão, desculpa. Ele soprou, o Espírito Santo soprou no coração dele. Qual é o que é que você decide? Mas a decisão vem do homem. E aí eu comecei a sonhar, foi um dos períodos que eu mais... Tem muita coisa que eu tô vendo hoje que eu sonhei naquele leito, né? E aí eu comecei a escrever os capítulos, então... Se você fosse me visitar lá no dia seguinte, provavelmente eu ia te entregar um capítulo impresso que eu tinha escrito no dia anterior. Já tinha impresso. Camila, o que você acha? Dá uma olhada, vê se tem alguma coisa que não faz sentido, que não está conectando. Então, literalmente virou uma editora. E eu até brinquei, eu falei, um dia se eu tiver uma agência, vai se chamar Agência 210, que é o que a gente está fazendo agora em Alphaville, né? Então, eu creio que as crises, elas são muito poderosas por vários motivos. Eu vou citando alguns deles, e se você quiser anotar. Primeiro porque a crise ela te dá autoridade. Então assim, tem autoridade quem venceu. Tem muita gente falando sobre muita coisa, tem muito empreendedorismo de palco. E dentro da igreja está entrando também muita teologia de palco, né? Pessoas que falam sobre cura, mas nunca foram curadas ou viram alguém sendo. Tem gente que fala de romper, mas nunca romperam ou viram alguém rompendo. Porque o evangelho ele carrega muitas verdades, mas na nossa vida isso se torna uma verdade quando você é marcado por aquilo. Então, eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez no meio de uma conferência, a gente estava ministrando e tinham centenas de celulares ligados assim.
Nada contra, eu sou inclusive a favor que a gente registre, compartilhe. Mas eu acho que tem que ter um limite. Qual que é o limite, André? Eu acho que o limite é quando você registra uma parte daquilo que você está vivendo. O problema é quando a gente só quer registrar e não se permite viver. E aí Deus falou comigo, filho, sabe qual é o problema da sua geração? Uma geração com muitos registros e poucas marcas. Eu estou fazendo algo glorioso aqui, tem pouca gente sendo marcada, porque todo mundo quer mostrar para quem não veio o que estava acontecendo ali, naquele lugar. Vivendo, né? E ele não está vivendo. A gente sai de um lugar de experimentar algo para ir para um lugar em que a gente está só compartilhando algo. Deus não te chamou para ser um espectador de avivamento. Deus não te chamou para ser um espectador de um mover. Deus não te chamou para ser alguém que vai mostrar como foi o mover. Porque quando você vive um mover, quando você vive um avivamento, independente do que você registrou, as pessoas vão ver os frutos, você vai carregar isso para sempre. Não é só um post, né? É isso, entende? Fala além do que você pode compartilhar, né? Eu lembro que quando eu liderava jovens no Rio, eu, sábado de manhã, começava a orar e ficava até sábado à noite dentro do meu gabinete, lá num casarão que a gente tinha. E aí eu ficava orando em línguas, eu chorava, eu me quebrantava, eu lia, eu preparava um sermão. E aí depois de um tempo, porque até o que é bom, se você perder a consciência do porquê você faz, pode se tornar algo automatizado. E aí deixa de ter o peso do que você fazia, né? Eu lembro que depois de um tempo eu comecei a entrar num modo operante que era, eu vou me isolar, eu vou orar em línguas, eu vou preparar um sermão, eu vou pregar. Eu vou me isolar, eu vou orar em línguas, eu vou preparar um sermão, eu vou pregar. Ritual. Eu lembro que teve um dia que Deus falou comigo, eu não estou te dando revelações para você empacotar e entregar daqui a pouco. Eu estou te dando revelações para você. Isso daqui é para você, eu quero que isso aqui seja uma transformação em você, deixa isso daqui gerar vida em você. E isso é algo muito convidativo, principalmente para a gente que lidera pessoas, influencia pessoas. Tem algumas coisas que a gente precisa permitir que elas maturem para que aí então a gente exponha. A autoridade que você acabou de falar. Autoridade, é isso. O poder da marca é porque tem um capítulo do meu livro que eu falo sobre cicatrizes, o poder das cicatrizes. Uma geração estética, a gente está o tempo inteiro querendo escondê-las, né? Mas, na verdade, quando a gente vê a história do Evangelho, Paulo fala sobre isso, né, de não se envergonhar das marcas que ele carrega por conta do Evangelho. Toda cicatriz, ela é um memorial. Fala a respeito de algo que quase te parou, mas você venceu. Você que tem uma cicatriz, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, pode ser uma vergonha porque feriu a sua derme, ou pode ser um orgulho porque você quase morreu e você está de pé, você está vivo, você venceu. Alguém que teve uma cicatriz de um acidente, cara, pode ser uma cicatriz que você considera feio esteticamente, mas esse acidente não foi o final da sua história. Você rompeu, você superou aquilo. Então, todo homem que foi marcado, ele carrega a autoridade para falar de superação. Todo homem que foi marcado, ele carrega a autoridade para falar com outras pessoas que estão vivendo o que ele já viveu, porque ele passou por aquilo e ele rompeu. Não é sobre a força de Davi, é sobre o Deus de Davi. E ele fala sobre isso, é tão poderoso. Quando Davi ele olha para aquele gigante, talvez Davi, eu acredito que ele tenha sido o único que teve a sensibilidade de olhar a maior vulnerabilidade daquele gigante. Já falei sobre isso em pregações, mas para muita gente que está ouvindo é novo. Primeira coisa é que Davi não chama o gigante de gigante. Muitas vezes a gente nomeia alguns problemas e crises com um tamanho maior do que elas realmente têm. Então a gente empodera elas, né? E a gente muitas vezes toma posse delas. É o meu câncer, é a minha crise, é o meu divórcio. Mas do milagre nem sempre a gente se apossa. É o meu milagre, é a minha cura, é o meu romper. Então, ele não chama o gigante de gigante. Ele olha para o gigante e a pergunta dele é: quem é esse incircunciso filisteu? Então, para a gente entender o contexto, quem não estava debaixo de uma aliança de Deus, quem não era parte do povo de Deus, que caminhava debaixo de uma aliança de Deus, não tinha a circuncisão. Então, quando ele olha para aquele homem, a primeira coisa que ele vê é: gente, esse cara não tem uma aliança com Deus. Eu sei quem tá comigo. E ele está afrontando o nosso exército, que é um exército debaixo de uma aliança de Deus. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é: quem é esse homem sem aliança, que está enfrentando o exército debaixo de uma aliança? Desprotegido. Davi olha para ele, todo mundo viu um homem gigante e forte. Davi olha para ele e vê um homem completamente descoberto, desprotegido. Então, ele vai na força do Senhor, ele fala: eu vou na força do Senhor contra ele. Então, essa chave, eu acho que pode ressignificar para muita gente a jornada. Os desafios me fizeram mais forte? Fizeram.
Mas até quem não tem Deus, quando rompe um desafio, se torna mais forte. É aquele ditado que a gente brinca, né? Que o que não tem remédio, remediado está. O que não mata, engorda. A gente tem esses ditos populares e eles são verdade. Toda crise, para quem rompe, faz com que você se torne mais forte, por si só. Mas toda crise que a gente rompe a partir de Deus faz com que a gente se torne mais confiante em Deus.